o assunto de hoje. Hoje nós estamos tratando sobre modernidade e pós-modernidade. Falamos na semana passada sobre o que é cosmovisão. E tem tudo a ver com o assunto. Por quê? Porque cada era nós geralmente separamos ou marcamos os períodos de tempo, as características temporais, históricas, por certas definições. E esse tempo que nós estamos vivendo tem tudo a ver exatamente com a modernidade, aquilo que se chama por modernidade e pós-modernidade. Nós vamos estar definindo o que é cada um, caracterizando cada um desses períodos. E cada um desses períodos históricos, por exemplo, o período medieval, ele foi caracterizado pelo estabelecimento de uma cosmovisão. Por exemplo, na Idade Média, a igreja ela tinha supremacia, ela decidia, ela estabelecia verdades, e essas verdades eram aceitas na sociedade. Bem como a modernidade e a pós-modernidade vai possuir também características que vão estabelecer cosmovisões. E a igreja, que possui uma cosmovisão própria, baseada em quê? Na Bíblia, na revelação de Deus, ela é teorreferente. Deus é a referência dos nossos pressupostos. A revelação de Deus é aquilo que vai estabelecer como nós pensamos, como nós enxergamos, qual é a leitura que nós fazemos das realidades. Então, esse período ele vai ter essas características, mas eu gostaria de começar com o versículo bíblico. Está lá em Mateus capítulo 16, versículo 2 a 4, que diz assim: Ele, Jesus, porém, lhe respondeu: Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais do tempo. Então, querido, Jesus, de certa maneira, ele orienta e desafia a igreja a compreender o seu tempo. Nós vivemos dias em que certas ideias estão sendo estabelecidas, certos princípios, certos valores que outrora eram extremamente celebrados, hoje eles estão caindo por terra. Configurações que eram bem consolidadas, por exemplo, a família, hoje começa a tomar certas conformações. Então, irmãos, nós temos que compreender o nosso tempo. A igreja era uma igreja da sua geração. Então, Deus chamou a igreja, irmãos, para viver ao longo da história. E cada igreja ela vai ter um contexto histórico, cada igreja ela vai ter diante de si cosmovisões vigentes, cada igreja vai ter diante de si costumes que foram estabelecidos. E aí cada igreja dialogar com todas essas questões e trazer aquilo que a palavra de Deus ensina, estabelecer uma cosmovisão cristã. Mas para isso nós temos que compreender o nosso tempo. É muito comum nós ouvirmos das pessoas: pastor, irmão, as coisas mudaram, estão muito diferentes. Mas será que nós compreendemos de onde vem essa mudança? Será que nós compreendemos onde essas mudanças redundarão, onde elas vão terminar? Então, o papel da igreja, irmãos, e o desafio dela é compreender o nosso tempo. Nós não somos a igreja primitiva. Nós não somos a igreja da Idade Média. Nós não somos a igreja da modernidade. Nós somos a igreja do nosso tempo. Então nós temos que compreender, e é esse um grande desafio que Jesus coloca. Então, irmãos, em cada tempo histórico, em cada período, em cada momento da história, a grande luta, irmãos, de cada sistema que se estabelece é o próprio homem. Há uma luta pelo homem. Tem gente que acha que a igreja existe até para abrir prédios. Tem gente que acha que a igreja é um fim em si mesmo. Não, eu tenho que estabelecer uma igreja, uma denominação que é forte, que ela é conhecida, que ela tem poderio econômico. Mas nós nos esquecemos que a grande luta da igreja, em cada
cristã, para a cosmovisão estabelecida a partir das escrituras sagradas. E do outro lado da corda vai estar um sistema que quer afastar esse homem de Deus, que vai trazer uma cultura de pecado, uma cultura de perversão moral, uma cultura de uma racionalidade onde o homem é senhor de si mesmo. Ou seja, é uma luta para ganhar um homem em cada geração. Então, nessa luta, né, eu queria falar a partir de agora, né, de uma era, de um período histórico que tem tudo a ver conosco, com o que nós vivemos, é o que nos antecedeu. De certa maneira, há uma continuidade, há um debate hoje nas academias, né, a gente fala assim, a pós-modernidade, não é um conceito aceito de forma majoritária, não é. Existe um debate quanto a isso, dos termos. Vai ter gente que vai dizer que é a modernidade tardia, modernidade líquida, pós-modernidade, mas com certeza é um período em que algumas mudanças aconteceram. A perspectiva anterior da modernidade, ela, de certa maneira, influenciou essa nova perspectiva cultural, histórica, filosófica, de cosmovisão, e que o nosso tempo, a nossa geração, esses últimos anos, vem sendo implementadas algumas mudanças nessa cosmovisão anterior. Então nós vamos usar o termo pós-modernidade. Existem outros termos para definir esse termo, né? Como eu já disse, modernidade tardia, modernidade líquida, né? Ou pós-modernidade, mas nós vamos usar pós-modernidade. Mas eu queria falar um pouco sobre a era moderna. Vamos prosseguir. Então ela tem o início aí entre os séculos XIV, né, ali no Renascimento, ao século XVIII, Iluminismo, né? São as duas correntes filosóficas aí que mais influenciaram esse período. Ela vai começar com o Renascimento e vai, de certa maneira, já no período final com o Iluminismo. É um pensamento moderno, não se resume a uma única linha de pensamento. Ela vai ter ideias, filosofias e cosmovisões. Dizer assim, ó, pastor, o que é o período moderno? Existe uma filosofia única? Não, ela é um conjunto. Existe uma série de pensamentos, uma série de ideias, mas que, de certa maneira, essa série de pensamentos, essa série de ideias tem um fio condutor comum. Tem uma certa forma, uma ideia central. Então vamos, né? Então a definição, um processo global de natureza econômica, né? Começa no início do capitalismo. Ela é uma consolidação progressiva do princípio da individualização, capaz de fundar um novo tipo de mentalidade coletiva, não holística, mas individualista, de natureza filosófica, né? Descartes é uma das maiores expressões, né? Descartes diz o quê? Penso, logo existo. Então você já entende que o período moderno ele vai ser marcado pela racionalidade. Vai ser a grande característica. Vai ser a racionalidade. O homem ele vai ter como principal crença é que a razão vai resolver todos os seus problemas. Então ela é filosófica, de natureza científica. Galileu, Copérnico, Bruno, fundadores do heliocentrismo, da possibilidade de matematizar o céu e romper com as velhas tradições geocentristas. De natureza política, aí vai Maquiavel, né, a política diante a autonomia da política diante do sagrado, assim como o começo da formação dos Estados nacionais. E de natureza artística, né, vai ter aí o Renascimento, né, os gêneros literários como a novela, vai dar um enfoque muito grande nas artes, na individualização do homem, o homem como esse ser autônomo. Então, queridos, o período moderno ele vai possuir esse conjunto de características. Ele vai ter uma expressão política, vai ter uma expressão artística, vai ter uma expressão filosófica e científica. Então, são essas. Né? Na ciência, por exemplo, o período moderno, ele vai começar a compreender a natureza, explicar a natureza fora daquela visão de que Deus controla todas as coisas. A natureza é um grande sistema mecânico. Na
entendia por natureza? A natureza ela era uma criação de Deus, a natureza ela era controlada por Deus, e a maioria das respostas quanto às questões científicas naturais, quem é que dá? A igreja. A igreja católica, romana. Então a igreja ela era esse doador de verdade para a sociedade. Lembre que cientistas eram levados à fogueira, sofriam perseguições pela Inquisição. Por quê? Porque eles pensavam diferentes da igreja. Por exemplo, a verdade de que o Sol que a Terra gira em torno do Sol, ela nem sempre foi aceita. Por quê? Porque a igreja entendia que o centro do universo era o quê? A Terra criada por Deus. Então, a Idade Moderna ela vai possuir toda essa ruptura com essa visão anterior, medieval, de que Deus é que vai dar resposta, a igreja é o porta-voz de Deus que vai trazer respostas às questões humanas. E a partir daí vai começar a surgir novas explicações. Então, quais são as principais mudanças do período moderno para o período anterior? Essas mudanças elas vão definir algumas características. A primeira é a compreensão do natural sem referência ao sobrenatural. Ou seja, a natureza, como eu já disse, é um sistema mecânico. Ela existe porque existe toda uma mecânica por trás, e essa mecânica ela pode ser traduzida, a Idade Moderna pensava muito nisso, período moderno, pode ser traduzida em equações matemáticas, em explicações matemáticas. Por exemplo, o homem, que durante tanto tempo, no sistema anterior, no projeto anterior medieval, que o homem era a criação de Deus, aqui o homem ele passa a ser o quê? Uma obra da evolução. Então, para a Idade Moderna, o homem não é mais criação de Deus. Ele é assim como todos os animais. Ele é fruto de uma cadeia evolutiva. Então, imagine aí que você já começa a entender certas mudanças. Então, se o homem ele é fruto de uma cadeia evolutiva, se o homem ele não é mais encarado como imagem e semelhança de Deus, então o homem não precisa viver, por exemplo, para a glória de Deus. O homem não deve nada a esse Deus. Porque o máximo aquilo que Deus fez foi dar corda no relógio, os sistemas naturais, e deixar funcionar. Mas esse homem comum, e Deus pegou o pó da terra, o barro, e formou o homem, e soprou nele fôlego de vida nas narinas. Nesse projeto aqui, esse paradigma é derrubado. Então, nós vamos ter aqui algumas expressões. René Descartes, filósofo matemático francês, propôs a ideia do universo como um aparelho mecânico, composto de matéria e movimento, descrito por lei mecânica. Isaac Newton, na Inglaterra, também vai entender que os sistemas mecânicos aí estão postos. E a segunda mudança, em lugar da ênfase medieval na submissão à autoridade eclesiástica, surge uma crença crescente no poder das mentes individuais, guiadas por métodos de observação, experiência e reflexão, para alcançar as verdades necessárias e fundamentais da vida. Então, a verdade aqui, aquilo que é verdade, nesse projeto ele muda de conceito. Por exemplo, no projeto medieval, o que era a verdade? A verdade era aquilo que a igreja dizia. Para o período moderno, a verdade ela é fruto das mentes racionais. A razão ela vai ser a grande doadora da verdade. Aquilo que eu não posso. E aí, em contrapartida, começa-se a desconfiar daquilo que não é racional. Você conhece alguém, por exemplo, que chega e sempre diz assim,
eu não entendo isso como racional. Por exemplo, Jonas foi engolido por um grande peixe. Aí tem pessoas que vão dizer assim, não, isso não é racional. O universo, segundo os experimentos arqueológicos, geológicos, ele possui milhões e milhões de anos. Se você for para a Bíblia, quantos anos tem o universo? Vai ter cerca de 100 mil anos. Tem cerca de 100 mil anos. E aí você diz assim, poxa, a fé vai dizer, pela Bíblia, que a Terra vai ter aí em torno de 100 mil anos. A ciência vai dizer que tem experimentos que possuem milhares de anos. E aí? No projeto medieval, isso é muito fácil de resolver. Por quê? Porque entre a contradição das duas questões, a igreja sempre prevalecia. Aquilo que a palavra de Deus dizia, ou aquilo que se interpretava da palavra de Deus, era verdade, ponto e acabou. E se você discordava, para a fogueira. Quem era doido de discordar? Já na modernidade, quando eu tenho uma contradição entre a palavra e a ciência, o homem da modernidade, que é autônomo, que ele entende que a razão é o grande Deus dele, é aquilo que vai estabelecer verdade para ele, dar sentido à sua vida, ele vai optar por quem? Por quem? Pela razão. Então vejam que nós começamos agora a mudar as questões. E talvez você diga assim, poxa pastor, eu nunca percebi isso, mas tem muita gente que pensa assim, ou não. Por quê? Porque foi influenciado por essa maneira de pensar. Então nós vivemos um período de certa forma diferenciado, mas ainda assim, esta visão, por exemplo, ela é muito vigente. E aí, quando se estabeleceu essa visão, qual foi um dos grandes vítimas desse tipo de visão? A igreja, a própria palavra. Agora, a palavra não julgava o que o homem pensava. Mas agora o que o homem pensa, entende, julga a palavra. Então há uma mudança de paradigma, uma mudança da forma de enxergar as coisas. René Descartes novamente, né? Com a sua famosa frase, penso, logo existo. É uma expressão desse pensamento, né? Então a característica primária do projeto moderno, advindo do iluminismo, poderia ser vista uma total crença na competência da razão humana. A razão na visão moderna era capaz de dizer tudo o que necessitamos, saber sobre Deus e sobre moral. Então, a partir do projeto moderno, Deus ele passa a ser julgado pela razão. Eu aceito aquilo de Deus que é razoável para a minha razão. A questão do mistério, o mistério dentro do projeto moderno, o milagre, ele passa a ser o seguinte, é aquilo que eu não consegui explicar ainda cientificamente. Alguém que pensa dessa maneira, ele vai dizer assim, ó, eu presenciei um milagre. Então o que é que ele vai dizer para você? É milagre porque você não sabe explicar. Mas tem alguma razão científica, alguma explicação científica para aquilo que está vendo. Por isso que você diz que é milagre. Nós entendemos milagre com o quê? Com o quê? Com uma intervenção
leis que ele criou. As leis naturais existem. Mas o fato das leis naturais existirem não significa que aquele que estabeleceu essas leis naturais não possa intervir nessas leis. Por exemplo, quem criou a lei da gravidade? Deus. Mas quando o profeta, por exemplo, ele saiu voando lá na carruagem de fogo. Isso é o quê? Uma quebra da lei natural. Quem criou a lei? As leis da hidrodinâmica e do hidrostático? O próprio Deus. Então, se você pega alguma coisa que é mais denso do que a água, ela tende o quê? Ao quê? Hã? Afundar, meu irmão. Aqui, vamos fazer uma experiência aqui. Então, se eu pego a pilha, boto na água, o que é que vai acontecer? Eu não vou beber mais essa água, claro. O que é que aconteceu? Ela afundou. Mas o machado flutuou. O machado não era mais denso do que a água. Então, esta quebra da lei natural é aquilo que nós chamamos de milagre. Por quê? Porque quem criou as leis naturais foi Deus, mas o nosso Deus, ele não está fora da sua criação. Ele é um Deus imanente, ele participa, ele está presente. Ele estabeleceu as leis naturais não só em todo o universo, ele sustenta, ele estabeleceu, mas também ele sustenta essas leis naturais, bem como também ele quebra essas leis naturais produzindo milagres. Pois não. Ela dá um nome para essas coisas que não têm explicação, pelos estudos assim, das coisas que não têm explicação, é a metafísica. Não, na verdade, o ramo da filosofia que vai cuidar daquilo que perpassa esse mundo aqui sensível e tal, é a metafísica. Mas o que nós estamos procurando trazer aqui é que o homem da modernidade ele vai começar a entender o seguinte, ó, o machado flutuou lá na Bíblia, tem duas coisas aí, ou é mentira, ou é invenção, ou teve algum fato científico aí que nós não sabemos ainda para explicar esse fenômeno. Então, essa é a mudança de paradigma. Deixa eu trocar aqui a água para não beber água com a pilha, claro, né? Então vamos lá. Então, nesse projeto moderno, por exemplo, a questão da ética, da moral, ela não é mais oriunda de Deus. Durante o período medieval, o que era ético, o que era moral? Eram as leis de Deus. Era aquilo que a palavra de Deus ensinava. A partir daí, não. É aquilo que é racional. De certa forma, a razão humana, por exemplo, o imperativo categórico de Kant, é aquilo que haja como se aquele seu ato possa ser universalizado. Se ele pode ser universalizado, então é uma ação ética. Então, aí já não é mais aquela ideia de que existe uma moral universal, divina, parte de Deus, não. Mas a razão humana, ele vai ser esse doador da ética para o homem da moral. Vamos lá? Então, a terceira mudança é que o período moderno ele caracterizava-se pela crença no progresso. Era uma visão otimista. O homem, o que ele precisava para trazer a libertação do homem, o progresso do homem, o desenvolvimento, estava dentro da cabeça dele. Então, a era moderna é caracterizada por isso, por essa ideia do progresso infinito. Eu não preciso mais de Deus como condutor da história. Mas a ciência, a razão, vai levar o homem a esse progresso. Ele é capaz de desenvolver máquinas, ele é capaz de arrumar uma máquina que voa. Então
Então Deus criou um cavalinho para o homem montar, isso é o meio de transporte. Ah, mas o homem criou uma máquina a vapor. Criou um carro que anda muito mais, carrega muito mais pessoas do que um cavalo. E anda muito mais, e é muito mais veloz do que um cavalo. Então vejam que aí o homem ele já vai começando a ser o centro. E essa ideia de que é o próprio homem o libertador do homem. Mas nós vamos ver como essa história vai terminar. Então, vai aí ter a ideia dos modelos econômicos, de John Locke, de Marx, de Freud nas ciências humanas. Então, ele propõe utopia, Freud, por exemplo, quando nós seres humanos estivermos separados dos obstáculos das condições atuais, alcançaremos uma nova sociedade. Então, irmãos, quem é agora o salvador do homem? É o próprio homem. Então, se o homem acredita nele, acredita na razão, acredita no progresso, para que ele vai precisar de Deus? Então Deus ele vai cada vez mais sendo confinado à teologia, à igreja, vai sendo confinado cada vez mais dentro de mentes que procuram uma utopia para viver, porque a sociedade mesmo não precisa mais desse tipo. A igreja passa a ser o ópio do povo, na visão marxista, aquela ideia de que é aquela fuga da realidade. Então, se eu não quero enxergar os problemas que estão diante de mim, se eu não quero enxergar de forma coerentemente, racionalmente, as questões sociais, aí eu vou para a igreja e ali eu vou viver uma utopia, vou buscar ali algo que faça fugir dessa realidade, vou acreditar numa sociedade, num céu futuro e manter as minhas esperanças lá no porvir. Mas o homem moderno não, ele precisa de viver o agora, ele tem que resolver as suas questões agora, ele tem que entender aquilo que está diante dele agora, porque ele precisa, não faz sentido pensar no porvir, porque o homem e a sociedade é a grande esperança dele. Então, essa ideia, o homem passa a ser o seu próprio Deus. Então, a quarta e última mudança é o estudo paciente, experimental da natureza, dando como resultado inventos que controlam a natureza, domínio de suas forças para o bem da sociedade, é o método pelo qual se alcança o progresso. Então, no período moderno, a ciência ela passa a ser essa grande fonte de progresso. Então, o homem ele já não começa mais a olhar os fenômenos como parte de uma criação divina, mas como um sistema mecânico, explicável. O homem começa a controlar a energia atômica, por exemplo, ele começa a descobrir o átomo, ele começa a descobrir do que é feita a matéria. Quando ele descobre do que é feita a matéria, ele começa a controlar, de certa forma, esse mundo subatômico. Ele começa a entender que nós não somos simplesmente barra, mas somos um amontoado de átomos. Ele começa a entender que, por exemplo, as grandes catástrofes, as pestes, as epidemias que havia, não era castigo de Deus, mas era o quê? Falta de penicilina. Então ele começa a descobrir e mudar o foco dessas visões de mundo. E aí vai estabelecer uma nova cosmovisão. Então, na era moderna, pessoas autônomas entendem cientificamente, controlando e transformando tecnologicamente o mundo, sem impedimentos tais como a tradição, a ignorância ou a superstição, produz o seu próprio remédio. Na era moderna, somos nossos próprios salvadores e realizamos a nossa salvação na história, redimida pelo secular, através da marcha inevitável e incessante do progresso. Então, o homem é o salvador que nós precisamos para nos dar esperança
vão estar nos livros, nos laboratórios, na mente dos cientistas. Então, o homem moderno ele vai mudar um pouco, né, essa visão. Então, para mim, a grande figura do homem moderno é o Frankenstein. Quem conhece essa história? Como é essa história? Alguém pode relatar assim sem lembrar que é uma história de terror e tal, mas mais ou menos foi assim. O cientista maluco, é claro que é uma ficção, mas reflete um pouco esse pensamento. Ele pegou várias partes de vários corpos. Então juntou a mão de um cadáver, a cabeça de outro, emendou lá com um pinozinho. E aí, esperou um dia lá, uma tempestade, e veio um raio, e pegou aquela energia do raio, e conseguiu dar vida ao homem. Então veja que, de certa forma, é uma ficção, mas reflete um pouco essa ideia. Que o homem agora não é criatura de Deus, mas o homem pode criar o próprio homem. A ciência pode criar o próprio homem. Então, reflete de certa forma. E o interessante é que no filme lá, a criatura se vira contra o Criador. Termina o homem perdendo o controle dessa criação. Então vejam que essa é a ideia do projeto moderno. Um cafezinho, um pouco do que é a modernidade. E agora nós vamos falar sobre qual foi a influência da modernidade, desse projeto moderno, desse homem moderno, onde tinha razão como salvador dele mesmo, como um ente, principal ente doador de verdade, principal ente que julgava as verdades vigentes, as cosmovisões vigentes. Então agora nós vamos falar um pouco sobre a influência da modernidade no cristianismo. Então, de certa forma, a modernidade ela possuiu, ela estabeleceu influências positivas e, pelo outro lado, algumas influências negativas. Então eu queria falar sobre a influência do modernismo para o cristianismo. Qual foi essa influência? Então, primeiro, um lado positivo para o modernismo, do modernismo para o cristianismo, foi um evento que marcou a igreja. Vou contar uma história aqui e vocês talvez elucidem. No projeto medieval anterior, as pessoas iam à fogueira por discordarem do quê? Da instituição que era da igreja. Então, o projeto medieval foi marcado por de certa forma, esse controle intelectual da igreja. E a igreja era a igreja o quê? Católica, romana, o Papa, a Inquisição, toda aquela estrutura ali da igreja católica. Então, quando se rompe com esse projeto, abriu também possibilidade de alguém discordar da. E qual foi um dos personagens, tem muitos na história, existem alguns personagens que antecederam, qual foi um personagem que discordou da igreja católica e aí estabeleceu a partir dessa discordância Lutero. Então uma das grandes influências positivas do projeto moderno é aquilo que nós chamamos de quê? De reforma protestante. Então isso aí foi uma influência desse projeto. Então vejo que nem foi do todo mal. Essa ruptura ajudou. Vamos lá? Uma outra influência positiva é que a partir do iluminismo, com a reforma protestante e tal, com o redescobrimento das línguas clássicas, com a popularização das escrituras, porque antes a Bíblia só poderia ser lida por quem? Pelo clero. A igreja estabelecia e criava, de certa forma, aquilo que era verdade. Então, a partir desse novo
projeto, houve sim uma leitura da palavra de Deus, uma popularização da Bíblia e também uma forma nova de ler a Bíblia. A Bíblia, além de... houve um retorno aos originais, então vejam que há sim uma nova mudança, uma mudança de paradigma, que também ajudou a igreja, que foi a nova forma de ler a Bíblia. Agora vamos ver algumas influências negativas. Algumas influências negativas do projeto moderno. O primeiro é que dentre todas as religiões, a que mais foi atacada no projeto moderno foi quem? A igreja cristã. Por quê? Porque a ruptura com o projeto anterior perpassava com a ruptura com tudo aquilo que a igreja representava, a igreja romana. Então começou-se a duvidar da Bíblia, começou-se a duvidar das verdades da igreja. Isso também foi um lado, uma questão negativa. Por outro lado, permitiu a reforma protestante, mas pelo outro lado, também passou-se a duvidar daquilo que as escrituras diziam. Ok? Então, foi uma influência negativa. Vamos lá, para o outro. Vamos passar. O modernismo produziu, de certa forma, uma teologia antropocêntrica. Ou seja, a teologia também, a partir do projeto moderno, ela passou a ser encarada como uma ciência. Uma ciência em que a razão ela ditava regra. Aí vai surgir, por exemplo, a crítica textual, aquela ideia da revelação, né? A Bíblia ela é um livro revelado, inspirado por Deus. Começa a entrar em xeque. Opa, não, os autores sagrados trabalharam as suas fontes. Os autores sagrados modificaram as histórias para respaldar a sua fé. Então, de certa maneira, começou-se a criar uma teologia antropocêntrica, onde o homem era o centro também. Então, isso foi um lado negativo do projeto moderno. Então, vamos... Pode passar. Ele influenciou a forma de interpretar as escrituras, como eu disse, né? A questão do método, da mecanização, da mente moderna, da ideia da crítica textual. O texto sagrado agora era como uma obra literária qualquer, não era mais como aquele livro sagrado, o oráculo de Deus. Não era um livro como qualquer outro livro de história, e merecia ser criticado, merecia trabalhar as incoerências. Então, de certa maneira, criou-se aí uma teologia. Então vamos agora, já vimos aí como foi o projeto moderno. A principal crença que eu entendo aí, o projeto moderno produziu o otimismo no homem, que o progresso era infinito, que o homem ia alcançar aí a libertação de todas as suas doenças, temores, a partir da ciência, da razão, da filosofia. E aí vai surgir agora um novo projeto. Então eu queria mostrar o que é que produziu esse otimismo da era moderna. Então o homem acreditava que o progresso era infinito, que as coisas iam acontecer de forma para o bem do homem mesmo. Mas aí o homem começa a se deparar com alguns eventos, que foram as guerras. Então aquilo que o homem entendia, poxa, eu criei um carro, vejam, o homem agora não precisa mais de cavalo, ele pode se locomover de forma mais rápida. Eu criei as indústrias para produzir roupa, produzir bens de consumo, maquinário, ferramentas. Eu estou aí desenvolvendo a ciência para o bem do homem mesmo, mas aí começam a vir as guerras. Aí aquele avião que o homem criou para um transporte, ele vai usar o quê? A guerra. Aquele veículo que ele criou e acreditando, olhava para ele, está vendo como nós somos bons? Criamos um veículo que anda mais rápido do que o cavalo, agora nós podemos ir mais longe, mais rápido. Aí ele começa a pegar aquele veículo, transforma e cria o quê? Uma máquina de guerra, um tanque de guerra. Então o homem começa a entrar em crise. Começa a se defrontar. E tem um livrozinho daquela
aquela editora brasiliense, Pós-Modernidade, né, Primeiros Passos, o que é pós-modernidade, e ele vai dizer lá naquele livrozinho, é interessante vocês lerem, ele vai dizer que, ele coloca ali como um marco do início da pós-modernidade, ou dessa lógica pós-moderna, a bomba atômica. Ali é o ápice, porque o homem controlou as forças naturais, descobriu o átomo, descobriu o interior da matéria, já havia descoberto que o átomo não era bem uma partícula, né? Ora ele funcionava como partícula, ora como onda. Ele já havia descoberto, por exemplo, que ele não podia determinar no mesmo tempo a posição e a velocidade de uma partícula, né? O princípio da incerteza de Heisenberg. Então o homem ele descobre todas essas coisas e diz assim, e ele pega toda essa ciência e carrega para construir uma arma de destruição em massa, a bomba atômica. Então esse homem começa a entrar em crise. Ele começa a desconfiar agora da razão. Ó. Essa razão ela não é tão boa, tão libertária assim. Ela pode produzir coisas danosas, nefastas, destrutivas. E aí, irmãos, a partir desses eventos, ela vai começar a mudar. Vai surgir aí uma nova forma de pensar, uma nova lógica, uma nova maneira de entender as coisas. Que é aquilo que se chama de pós-modernidade, é o que nós queremos falar um pouco. Vamos lá? Então, o projeto moderno estabeleceu uma cultura global com uma base objetiva, racional para toda a forma humana, sem impedimento da religião ou de qualquer outro ponto de vista subjetivo, não científico. Demonstrou ser tão somente um ideal inalcançável e satisfatório. Então, com a chegada do pós-modernismo, poderia ser descrito como uma perda de entusiasmo pelas convicções básicas do modernismo. Ou seja, é um homem que entrou em desespero. É um homem com a ressaca da razão. Ele usou tanto a razão que aí ele descobriu que essa razão faz mal para ele. Fez mal para ele. Eu vi uma vez um estudioso definindo isso, que a pós-modernidade é um homem ressacado da razão. O que é ressaca? Ressaca, vamos usar o conceito aí mais básico aí. É alguém que se bebeu a noite toda. Não foi bom a bebida? O cara estava gostando, tanto é que ele bebeu até cair no chão. Mas no outro dia, como é que ele acorda? Dor de cabeça, né? Fazendo juras que não vai beber mais. Tá? Pronto. Então, de certa maneira, a pós-modernidade é esse fenômeno. O homem usou tanto a razão, se embriagou tanto com a ciência, mas depois daquilo que a ciência produziu, ele vai entender assim, poxa, isso tem alguns efeitos. Então o homem ele começa agora a entrar numa desconfiança. Processo de desconfiança. Que é exatamente esse período em que nós estamos vivendo. Por exemplo, nas guerras, logo após as guerras, o homem começa a desconfiar, por exemplo, da cultura ocidental. O projeto moderno, ele era de certa maneira eurocêntrico. Ele entendia que a grande sociedade era a sociedade ocidental. Europeia, americana. Então é um projeto somente europeu, logo nos princípios, nos primórdios do modernismo. Quando ele ia, por exemplo, colonizar um povo, ele não respeitava a cultura, ele tinha que transformar aquele povo segundo a lógica europeia. Isso influenciou até no evangelismo da igreja, ou não? Por exemplo, se você olhar o nosso inário cristão, os nossos inários, né? Você vai ver qual o ritmo ali que tem, por exemplo, da nossa cultura ali dentro daqueles inários.
Imagine, por exemplo, um país tropical como o nosso, obrigar as mulheres a usar uma manga comprida, uma saia. Um homem de meio dia de paletó. Por quê? Porque quando esse missionário chegava vindo de países europeus, ele entendia, não, você é cristão, essa é essa formatação aqui, cantar dessa maneira. Então ele respeitava totalmente a cultura. E aí estabelecia-se uma cultura, de certa forma, europeia, né, no processo de evangelização. Então, o homem ele começa o projeto moderno era essa característica. Após as guerras, por exemplo, os hippies. O que é que eles entendem? Eles começam a buscar, por exemplo, aquela cultura indiana. Os gurus agora não eram pastores, não eram cientistas, mas quem eram os gurus do movimento hippie, por exemplo? Quando você olha aqueles documentários sobre os Beatles e tal, aí você vai ver que eles, no período lá da fase de vida deles, eles vão começar a buscar esse tipo de cultura. O homem rompe com aquela ideia de que, aquela ideia de família, né? Não, nós temos que estabelecer uma família, porque esse é o propósito do homem. Não, agora o homem desesperado, ele vai fazer o quê? Não, eu quero sexo livre. O lema ali daquele período, né, quando começa ali a pós-guerra e tal, era o quê? Sexo, drogas e rock and roll. Faça amor, não faça guerra. Então o homem ele começa a quebrar com esses paradigmas, que eram paradigmas consolidados no projeto anterior. Ele começa a olhar com desconfiança tudo aquilo que pretende ser universal, por exemplo. Ele vai ter como, talvez, o grande meio de fuga vai ser o que? As drogas. E aí vai começar a surgir drogas que vão produzir o que? Alucinações. Por quê? Porque o homem não quer mais ser racional. Então vai aí surgir um novo projeto, um novo homem, uma nova forma de pensar. E essa nova forma de pensar, ela vai carregar aqui nos períodos em que nós estamos vivendo. E que a igreja está aí como vivenciando. Vamos lá? Então, aqui temos alguns pensadores da pós-modernidade, né? Esse camarada do bigodão aqui é o Nietzsche, né? Michel Foucault e Derrida. São os três grandes aí pensadores da pós-modernidade. A forma de pensar, a maneira que ele influenciou as universidades, a cultura, as leituras culturais que eles fizeram, começou exatamente a estabelecer uma nova forma de pensar. Então, aí está o nome dos três, Nietzsche, né? Está entre os pensadores questionando a objetividade do conhecimento. Michel Foucault, a relação entre palavra, conhecimento e poder. E Derrida, né? O Derrida discute o significado dos textos, né? Ele vai estabelecer o desconstrutivismo, né? Vamos lá? Então, para a modernidade, ele vai ter algumas características. Primeiro, é não aos absolutos. Diferente do projeto moderno, que a razão estabelecia o absoluto, no projeto pós-moderno, o homem pós-moderno, ele vai dizer que não vai existir absoluto. Tudo é relativo, tudo é plural. Aquela ideia da verdade absoluta já não existe mais. Aquela ideia da meta-verdade, aquela verdade que pretende ser universal, já não existe mais. E isso tem um problema com o cristianismo. Qual é? A Bíblia se torna relativa. Veja, o que é o cristianismo? Veja, vamos entender. Nós dizemos que só existe um Deus. E esse Deus revelou uma verdade ao homem. Essa verdade estabelece padrões espirituais, padrões morais, padrões de conduta entre o homem e o seu próximo, nas relações sociais. Então, mas tudo isso vem de quem? De um Deus que se propõe a ser único. Aí eu vou ter um problema dentro do relativismo. Por quê? Porque eu não posso
ter nada como absoluto. Por exemplo, se você chega e diz assim, ó, Deus colocou lá nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é universal, por quê? Porque foi dado por Deus ao homem. Os padrões morais, éticos, relacionais que eles têm que ser considerados universais. Porque o nosso Deus, ele é único, é o Deus de todo homem, é o Deus de todo o universo. O trabalho da igreja, assim como foi o trabalho do povo de Israel, é fazer esse Deus conhecido. É que as pessoas compreendam que só existe um Deus. Então, irmãos, quando começam a dizer agora, não só existe um Deus. Por exemplo, lá nos 10 mandamentos diz que não devemos adulterar. Mas existem sociedades que o homem vai ter várias mulheres, por exemplo. Em outras, uma mulher pode ter vários homens ao mesmo tempo, coabitar tudo ao mesmo tempo. Está lá dizendo não adulterarás. Mas, por exemplo, existem tribos indígenas que sacrificam crianças que nascem com defeito. Então, esse não matar, esse não adulterar, ele passa a ser o que nesse projeto pós-moderno? Relativo. Então, não vai ter mais espaço para essa lógica cristã. Na pós-modernidade, por exemplo, interessante, é que o homem, cada vez mais, ele se torna místico. Diferente do projeto moderno. No projeto moderno, o homem cada vez mais se afastava de tudo aquilo que era metafísico. No projeto pós-moderno, essa quebra de ruptura com a modernidade, com essa nova lógica que se estabeleceu, essa nova conformação da modernidade, podemos assim dizer, o homem agora ele começa a se voltar, por exemplo, ele acredita na fada, acredita no duende, acredita, por exemplo, naquelas religiões lá, bruxarias, aquelas religiões ali que os celtas e tal, né, a Wicca, né, o Wicca, né, como o pessoal, o Wicca, né? Alguém pode me ajudar aí o nome desse negócio? Wicca, né? Então eu vejo que o homem agora ele começa a acreditar em coisas que não eram tão comuns. Por quê? Porque agora ele não entende mais que nada é absoluto, tudo é relativo, então eu posso aceitar tudo. Porque tudo é questão de perspectiva. Tudo é questão de interpretação cultural, do contexto cultural. E aí, nessa perspectiva, a igreja também começa a agregar coisas que não eram comuns da igreja. A igreja, irmãos, da teologia da prosperidade é típica religião pós-moderna. Por quê? Primeiro, que agora também, né, o homem ele traz algumas coisas da modernidade, ele não está muito preocupado com esse porvir e tal, ele também está preocupado, ele quer as coisas no presente, no aqui, no agora. A satisfação que o homem busca é uma satisfação presente, temporal, no momento, momentânea. Ele quer. Né? Então a religião agora ela não é mais aquela coisa que vai dar um sentido futuro à vida dele, mas tem que dar um sentido presente. Porque na pós-modernidade surge o quê? Uma lógica de mercado. Ele passa a viver um consumismo muito grande. Talvez um dos grandes templos religiosos, irmãos, que as pessoas frequentem sem perceber, é aquilo que nós conhecemos como shopping center. Tem toda ali, irmãos, uma relação religiosa, de satisfação. O homem da nossa geração, ele se satisfaz não simplesmente em se alimentar, mas ele se satisfaz em ter, em comprar, às vezes coisas que ele não precisa. E as pessoas vão ao shopping e vão nessa lógica ali de satisfazer
irmãos, uma nova... Né? E a teologia da prosperidade, ela começa exatamente dessa lógica. A igreja agora, o cristianismo, ele não tem que dar mais o sentido do porvir, mas é o sentido agora. Então eu vou mudar o discurso, eu tenho que atender esse homem, mas eu não tenho que atender esse homem buscando atender aquilo que a palavra de Deus diz, apontando para a glória de Deus, mas eu tenho que atender esse homem nessa lógica de mercado, eu tenho que arrumar uma forma de satisfação para ele. Então a igreja agora é uma fonte de satisfação pessoal. Eu tenho que resolver o problema financeiro do homem, eu tenho que resolver o problema familiar do homem. E nessa ideia pluralista, eu começo a agregar outras coisas no Evangelho. Por exemplo, eu começo a trazer coisas da Umbanda. Sal grosso. A água fluidificada lá do Espiritismo. Eu trago para o meu cristianismo. Eu vou trazer, por exemplo, o objeto de Israel. O pluralismo religioso, aí eu começo a agregar no meu cristianismo coisas que não tem nada a ver com o cristianismo. Eu começo a construir, por exemplo, o templo de Salomão. E aí eu começo a cometer usurpações teológicas, irmãos. Começo a trazer para o meu cristianismo coisas que não tem nada a ver com o cristianismo. Simplesmente no afã de trazer respostas para ele. E eu percebo, irmãos, que esse cristianismo pós-moderno que aí se estabeleceu com a teologia da prosperidade, perdeu o rumo do cristianismo. Porque a mensagem cristã, irmão, seja na Idade Média, seja no período moderno, seja no pós-moderno, seja lá o que for, pode até mudar a forma de comunicar a mensagem, mas a mensagem tem que ser una. O Deus pós-moderno é um Deus shopping center. É um Deus que vai lhe dar carro, vai lhe dar dinheiro, vai lhe dar empresa. Testemunho não é mais uma transformação de vida, de coração, mas é aquele testemunho do camarada que chegou na igreja puxando uma cachorrinha e hoje ele tem um pet shop. Hoje ele é dono de uma empresa, chegou de bicicleta e hoje tem não sei quantos carros. Mas carro não entra no céu, meu irmão, isso é mensagem cristã. Por mais que pintemos o evangelho bonitinho, de um Deus que está submisso ao homem, que vai fazer tudo aquilo vai dar tudo aquilo que o homem precisa, jamais teremos resposta para o sofrimento humano, meu irmão, porque o sofrimento é uma realidade. A morte é uma realidade, a perda é uma realidade. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Então esse evangelho da pós-modernidade, irmãos, começa a distorcer essas questões. Hoje as verdades, elas não são absolutas. Muitas vezes a igreja está influenciada por esse tipo de visão. Uma visão pluralista. E cristianismo, irmãos, eu digo a você, ela respeita as outras religiões, ela ama as outras pessoas, porque isso é cristão. Mas eu não entendo um cristão, irmãos. Isso eu luto todos os dias lá no meu mestrado, eu luto contra isso, porque a visão, eu faço ciência da religião, e ciência da religião, ela só se estabelece quando há essa visão plural. Religião é expressão, qualquer uma é válida, é possível. Mas eu, como cristão, irmão, eu não posso pensar na ideia do terceiro incluído. Aquela ideia de que se algo é contraditório, só pode existir, então se é contraditório, e um é verdade, o outro tem que ser mentira. Eu não posso, irmãos, como cristão, me abrir mão dessa visão, porque ela é bíblica, ela é base do cristianismo, sem deturpar o cristianismo. Eu não posso abrir mão dela, por quê? Porque Deus, irmãos, ele se propõe ser uno. Ele é uno, ele é criador, ele é senhor de todas as coisas. Se eu abrir mão disso, eu abrir mão do cristianismo, e aí eu vou ter problema, irmão. Você jamais, um cristão
cristão honesto com o cristianismo. Eu posso ser qualquer outra coisa, não, é uma religiãozinha, mas a religião revelada, ela impõe a dizer a verdade, ela procede de Deus. E Deus, a partir da sua revelação, julga todos os outros pressupostos, todas as outras cosmovisões. Então vamos lá? Então a pós-modernidade não os absolutos. A desconstrução é a espinha dorsal da metodologia pós-moderna. Né? Então o que é que consiste na desconstrução em linhas rápidas? Ela vai surgir da ideia o seguinte, que toda verdade ela se estabelece dentro de um contexto cultural. E toda verdade ela se estabelece também, além do contexto cultural, dentro de um contexto linguístico. Então quando eu estou diante de uma realidade, eu vou descrever aquela realidade, eu vou escrever algo sobre ela, eu vou dizer algo sobre ela, dentro do meu contexto linguístico. Então, a partir daí, o que é que eu tenho que fazer para entender aquele fenômeno? Desconstruir todos esses, vamos dizer assim, esses garranchos aí linguísticos, esses contextos culturais, linguísticos, que circundaram aquela interpretação. E aí, eu vou ter um problema com o quê? Com as escrituras. Por quê? Porque a escritura, ela é uma leitura da realidade. Os autores sagrados, eles tiveram diante de si o fenômeno religioso, o fenômeno espiritual, e eles escreveram. Mas escreveram aonde? Dentro de um contexto linguístico e cultural. Então, essa interpretação, ela é limitada. Se eu pegasse um outro homem de um outro tempo e colocasse diante daquele fenômeno, qual seria a interpretação que ele ia dar daquele fenômeno? Uma interpretação diferente. Então, a partir dessa ideia, né, toda verdade ela é possível. Respeitando alguns limites, né, não é uma coisa infinita, assim, lógica, mas, a partir daí, verdades contraditórias elas são possíveis. Por quê? Porque elas surgiram a partir de contextos culturais diferentes. Então, quando a palavra de Deus diz o papel da mulher, sejam submissas aos vossos maridos. Quem fala sobre isso? Qual é o autor sagrado que fala sobre isso? Paulo. Então Paulo ele estava dentro de quê? Contexto cultural, contexto linguístico. Se uma pessoa do nosso tempo aí, onde as mulheres alcançaram lugar na sociedade e tal, ele jamais diria isso. Então, as verdades, elas são culturais. E aí, começam a surgir novas interpretações da palavra de Deus. Por exemplo, porque durante tanto tempo mulher nunca foi pastor. Não vou entrar nesse mérito aqui, julgar se pode, se não pode. Isso aí é um outro debate. Mas eu digo que esse debate surge a partir dessa perspectiva. Isso aí foi um pouco pacífico. Eu nunca vi na década de 80, por exemplo, 70, quando eu era criança lá em Barbacena, lá na igreja batista Cajueiro. Quando eu era criança lá em Barbacena, era membro da igreja batista Cajueiro, eu nunca vi chegar alguém e dizer assim, não, eu quero ser pastora, tal. Exatamente, não tinha. Por exemplo, a Valnice Milhões, que hoje é apóstola, no máximo que ela chegou e ela se satisfez enquanto batista, era ser o quê? Missionária. Agora não, agora chegou apóstola e tal. Então começam a ter novas interpretações que elas são o quê? Por quê? Que é parte dessa visão. A verdade bíblica, ela era contextual, linguística, dentro daquele contexto linguístico ela é válida. A partir dos novos contextos, elas começam a ter novos sentidos. E o interessante é que quem defende a ordenação feminina sempre começa nessa perspectiva. O papel da mulher na sociedade,
das conquistas femininas, do lugar que ela ocupou, né? Lembrando que eu não estou entrando nesse debate, eu estou só dizendo como essa metodologia ela vai sendo aplicada a novas questões. Então eu tenho que entender agora aquele texto de Paulo, não é simplesmente a partir das palavras de Paulo, mas entender que aquelas palavras de Paulo estavam dentro de um contexto. E agora aquelas palavras nesse novo contexto que nós vivenciamos, onde a mulher é diretora de empresa, onde nós temos uma mulher presidente do Brasil, ela vai tomar um novo sentido. Inclusive, pastor, você botaram tem uma parte que faz que a mulher não podia nem na igreja, ela tem que ficar lá. Ensinar, não podia nem ensinar. Mas assim, eu não vou entrar, isso aí é outro assunto, eu estou assim, só usando como exemplo. Né? Não quero aqui entrar nesse debate, porque depois, né, quando eu postar esse negócio aqui lá no Facebook, vai ter um monte de não pode, eu não quero entrar. Estou simplesmente transportando a metodologia para um caso prático. Então, a ideia é essa. Né? A ideia é que a metodologia se aplica assim e isso vai ter fim. Por quê? Porque, por exemplo, quando você olha a questão do homossexualismo, hoje, de certa maneira, se você aplica essa metodologia, quando Paulo disse, né, que os homens se inflamaram, varão contra varão, se tornando abominável diante de Deus, é uma questão cultural. Quando lá na lei, lá na Torá, diz que o homem não deve se travestir de mulher, também é uma questão religiosa, cultural, e que esse texto agora tem que tomar novos sentidos. Então, irmãos, o cristianismo hoje ele começa a tomar novos sentidos. Eu nunca vi tantos apóstolos como nós temos hoje. Irmãos, ninguém nunca precisou ser apóstolo para pregar a palavra de Deus. Porque a palavra da boca do apóstolo, desses apóstolos aí, né, de meia tigela que aí estão, que se dizem apóstolos, como diz a palavra de Deus, desses que se dizem apóstolos, a palavra de Deus não é mais palavra de Deus porque ele é apóstolo? Ele nunca precisou. Culto, irmãos, hoje se tornou show. Por quê? Porque uma das grandes características do homem pós-moderno é a busca das sensações. Então, o culto ele tem que ser uma sensação, ela tem que ter uma nova estética, ela tem que ter show, tem que ter luz, tem que ter uma banda, super banda tocando, vai ter que ter aí, produzir quase uma festa, quase um show. Então a igreja, irmão, nessa lógica pós-moderna, começa a agregar algumas coisas. E nós temos que entender que isso é fruto do nosso tempo. E que não tem nada a ver com o cristianismo. Irmãos, a essência do cristianismo, ela tem que ser mantida, ou deveria ser mantida, em todos os períodos da história. Porque a palavra do Senhor diz, eu, Senhor, não mudo. Não existe um Deus pós-moderno. Não existe um Deus psicodélico. Não existe um Deus sem Cristo. Só existe um Deus, que é Deus. Então nós temos, irmãos, que começar a compreender essas coisas. Nós temos muito lixo entrando na igreja. Essa nova lógica que aí se estabeleceu. Irmãos, eu fico imaginando Jesus nos nossos dias, irmãos. Se vende de tudo na igreja. Se distorce a palavra por tudo. Campanhas, irmãos, que aí se faz simplesmente para tirar dinheiro das pessoas. Esse cristianismo midiático que aí está, irmãos. Eu sempre digo que faz um desserviço à igreja, meu querido. Você vê, irmãos, tem campanhas aí de R$700 para sustentar o próprio programa de televisão. Quantas campanhas de R$700 você viu aí, feito na TV, levantando para sustentar missionário lá na África?
primeiro mundo, aí 5 estrelas, me paga aí R$1 milhão, eu vou dar testemunho. Opa, querido, a obra não foi de Deus, ele não paga direitos autorais ao Senhor, não. Dá de graça o que de graça recebesse. Querido, Deus não é gravadora. Ele não fez contrato com ninguém, olha, você vai cantar, vai gravar. Não, irmão. Ele deu o talento de graça. Eu sei que tem pessoas que vivem da obra, eu sei. Não estou dizendo que nós temos agora que ser muquirana, não pode vender CD. Não, não é esse tipo de visão barata, pequena, não. Mas aí é um absurdo, irmão, que vem dessa lógica pós-moderna, nós temos que consumir. Eu acho que um dos grandes paradoxos da nossa cidade, irmãos, acontece todos os dias diante de uma livraria que vai mais crentes dessa cidade, é uma livraria que mais frequenta crentes, que é uma das livrarias grandes, é a livraria evangélica da nossa cidade. Mas o que é que tem do outro lado da livraria? Um ponto de prostituição. As pessoas passam ali para consumir livros, gastar produtos gospels, literatura, CDs. Não tem coragem, irmão, de passar diante com aquelas prostitutas que ali estão, fazem ponto ali. Aquilo ali é um confronto, irmãos. A nossa espiritualidade, aquilo que nós somos. É o consumismo que nós nos tornamos, a visão consumista que a igreja tomou. E nós passamos ali todos os dias. Quantos crentes, irmãos, não se preocupam com aquela realidade? Os livros, irmãos, a literatura dos nossos dias se tornam livros de autoajuda. As mensagens de autoajuda. Por quê? Porque é uma teologia que tem que dar sentido ao homem agora, satisfazer essa necessidade do homem. As mensagens é 10 chaves para o sucesso, 10 passos para a vitória. Querido, não se fala em pecado, não se fala em transformação de vida. O evangelho, irmãos, cada vez vem se tornando menos ético. E cada vez mais estético. E a proposta de Cristo, irmãos, é um evangelho que muda vidas. Querido, não importa o tempo que nós estamos vivendo, nós temos que entender o cristianismo. Temos que entender que ele é a resposta para essa e qualquer geração que nós. Que um homem que consome, um homem que tem sua fadinha, tem seu cristal, que acredita na sua religião oriental, que busca na ciência, irmãos, como diria Francis Schaeffer, está abaixo da linha do desespero. E nós temos que dialogar com este homem, trazendo uma nova perspectiva, uma perspectiva de salvação. Porque o evangelho, irmãos, é mudança de cosmos. Conversão é mudança de pressupostos. Nós não podemos viver o evangelho nos pressupostos da modernidade. Amém? Queridos, que Deus abençoe, Deus nos guarde, nos leve em paz.